Olá pessoal, vamos para mais uma questão. É um texto de Tati Bernardi e ela, como sempre, ela é conhecida pelo humor. Ela traz um texto que leva você a uma quebra de expectativa importante. Vale a pena ler com muita atenção para ver a construção que a Tati faz ao redigir um texto, né? Então ela começa colocando: tentamos por umas 15 horas que meu parto fosse normal. E depois, ele estava comigo o tempo todo. Quando você começa a ler o texto, você vai pensar que ela está falando aí de um marido, de algum companheiro. Ele estava comigo. E assim, durante a leitura do texto, você vai caindo nessa armadilha que nos leva para o mundo romântico, matrimonial, de um amor idealizado. Ficamos juntos por alguns bons anos. Aqui o uso de bom para me referir a uma quantidade razoável de convívio. Ou seja, ela vai colocando aqui de uma forma bem evidenciada, né, a atuação disso que você vai sendo levado a construir com uma idealização aí, um romantismo, enfim, né? E depois ela vai continuando, né? E aí ela vai dando exemplos, né? A diretora reclamou, ainda não se livrou dele e talvez com ele eu me sentisse mesmo confortável. Gente, até o fim do texto você não sabe exatamente do que ela está dizendo, né? Ela nos dá pista o tempo inteiro de uma expectativa, né? E ela vai dizer: a solidão encontra aconchego em lugares estranhos. E aí ela vai fazer uma comparação, né? Essa solidão que ela está sentindo, essa falta, não a ponto de ir a uma cartomante. E se não estivesse em luto, não escreveria. Então observe que ela vai conduzir você a um pensamento de uma idealização de uma outra ordem. Até que no final, foi na manhã da última quinta-feira, ele se foi. Você fala: pronto, morreu, né? O pai da filha dela. Com uma mistura de inibidor de bomba de próton e cloridrato de azelastina, a doutora Lucinda pôs fim ao meu pigarro. O tempo todo ela estava falando do pigarro, gente. Olha essa situação. E olha a questão. No desfecho da crônica de Tati Bernardi, há uma quebra de expectativa que estabelece no texto por meio da... A primeira coisa que eu quero chamar a atenção e deixar claro para você é o que é, né? Quando a gente fala de quebra de expectativa, modo geral, em charges, tirinhas e aqui nesse texto, nessa crônica, trata-se de um artifício que vai ser utilizado, aqui no caso, um texto, uma crônica narrativa, não só para nos surpreender como leitores, mas, claro, para causar também uma reflexão, né? Ela provoca um certo humor no texto, mas ela também provoca uma reflexão que não deixa de ser sobre a nossa vida e sobre esse amor romântico que a gente vive, né? Então, vamos ver a letra A. Idealização da relação entre a autora e os elementos do cotidiano. Pessoal, olha só, não exatamente em relação a elementos do cotidiano, modo geral. Ela estava sendo muito específica, ela falou do pigarro. Então não é modo geral, tá? De jeito nenhum. Não é um cotidiano, elementos do cotidiano. É uma idealização entre a autora e especificamente o pigarro que ela tinha. Depois, né, estabelece no texto essa quebra de expectativa por meio da romantização de aspectos inconvenientes vividos pela narradora. É isso que ela vai fazer. Quando ela cita lá em Adeus, companheiro, né? Eu tenho aí uma reflexão sobre essa idealização do amor romântico, sim, pegando em evidência da modernidade, e que, é claro, você chega a pensar nisso. Mas o companheiro é um pigarro que acompanhou essa narradora, né, no texto da Tati, por muitos anos, né? Então é uma romantização de elementos inconvenientes aqui no caso do pigarro, e ela constrói uma reflexão e estabelece uma quebra de expectativa que vai sendo conduzida justamente porque a gente romantiza aspectos inconvenientes. Poderia ser que, por exemplo, se fosse um péssimo marido, um péssimo pai para a filha dela,
talvez ficaria mais encaixado, mas por isso mesmo não seria uma quebra de expectativa, estaria dentro da nossa expectativa. Então a resposta é a letra B de bola. Depois eu tenho ironização da relação romântica experienciada pela narradora. Em nenhum momento ela ironiza, muito antes, pelo contrário, ela conduz a gente até o último parágrafo. Na última palavra da última linha a gente descobre do que ela está falando, né? Letra D, a apresentação de elementos catastróficos da vida da autora. Gente, é um pigarro? Sim, mas ele não chega a ser catastrófico. Muito antes, pelo contrário, ela conviveu com ele por anos, não é mesmo? E na letra E, compreensão de nuances da dependência emocional. Aqui não se fala da compreensão dessa nuance. De alguma maneira é uma dependência emocional? Talvez, a gente poderia até aceitar, né? Eu acostumei com pigarro, alguma coisa nesse sentido. Ok, tá claro para nós. Mas não está aqui o texto discutindo essa compreensão. Ao contrário, o texto vai discutir com a gente essa romantização. É como que ela traz a reflexão sobre esse aspecto, ok? Leia o texto com atenção para você conseguir gabaritar a questão. Rimou. Até a próxima. Tchau.